Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia dos nossos 40 dias de jejum e oração. Amém? Entramos numa semana que nós estamos falando sobre quais são as condições para um avivamento, né? No primeiro dia nós falamos sobre a primeira condição, que é a humilhação. A paz, tia Carminha. No segundo dia, ontem nós falamos sobre arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre a terceira condição, que é a santificação. Mas antes eu quero ler a introdução do livro mais uma vez, tá? A introdução da terceira semana, para que isso fixe grandemente na nossa mente. As condições para o avivamento. Por que as condições para o avivamento? Nós vivemos, quando nós vivemos a nossa vida pautada no que Deus, no que Cristo quer falar conosco, no que nós devemos fazer e nos caminhos que nós devemos seguir, são-nos colocadas regras de justiça. Entenda bem o que são essas regras. As leis. Boa tarde, dona Zilda, tudo bom, minha querida? Um abraço para o seu Carlos, para a Priscila. E nós precisamos... Boa tarde, Jael, tudo bem? E nós precisamos entender e buscar e compreender quais são esses caminhos, quais são essas leis, quais são essas regras. Assim como lá no Antigo Testamento, Deus entrega para Moisés a lei, a Torá, a regra, o que eles deveriam seguir, o que eles deveriam fazer, mas no decorrer do tempo, com a vinda de Jesus Cristo e a renovação da aliança, Jesus Cristo sendo essa nova aliança, nós vivemos num tempo de graça, mas isso não nos tira daquilo que é regra, daquilo que é doutrina, daquilo que é certo. E nós temos várias coisas que nós devemos seguir, vários caminhos. E Jesus Cristo nos ensina esses caminhos enquanto Ele esteve aqui, praticando o Evangelho, ensinando o Evangelho, nos mostrando como é esse Evangelho. Então nós precisamos saber essas condições para que esse avivamento venha sobre nós, para que venha sobre mim, sobre você. E não é esperando que esse avivamento se torne algo grandioso de repente, é que esse avivamento nos transforme principalmente. Porque nós precisamos de transformação. Por mais que nós achemos que estamos caminhando corretamente, de forma correta, ontem mesmo, sobre humilhação, ele pede para a gente fazer um momento de leitura sobre nós mesmos, de reflexão sobre a nossa vida, de como nós vivemos. Será que nós somos assim? Será que nós realmente somos humildes? Então, são coisas que nós precisamos. Sim, temos que fazer uma autoanálise de nós e descobrir até que ponto nós estamos vivendo uma vida com Cristo. Quem faz o avivamento espiritual é Deus. Nenhuma pessoa ou organização pode produzir um avivamento. Isso nós já falamos. Tem pessoas aí que querem falar que tal encontro, tal congresso, tal conferência traz um avivamento. Não. Se lá eles derem o norte sobre o que é avivamento, amém. Isso é bênção. De repente são instruções, é um caminho, uma forma, mas dizer que a partir daquilo nascerá um avivamento, não. Porque na realidade nem sempre as pessoas que estão indo lá são exatamente para isso, né? Então nós precisamos entender que nenhum avivamento começa por pessoas, vem de pessoas. Esse avivamento só Deus pode começar. A única coisa que podemos fazer é orar e pedir a Deus que em sua graça e misericórdia envie seu poder e traga cura para a nossa terra. E para isso nós precisamos ter essas condições que aqui nós estamos estudando. Durante esses 6 dias nós vamos estudar essas condições, entender essas condições, para que de repente nós consigamos chegar a um ponto desse. Você imagina que maravilhoso a sua vida mudar. E realmente você olhar para você e falar, nossa gente, como eu precisava disso, como eu não tinha essa qualidade, eu não tinha essas coisas. Você consegue entender isso? De repente nós não temos os frutos do Espírito Santo, nós não temos a sabedoria que nós deveríamos ter, nós não temos a longanimidade que nós deveríamos ter.
certo? Hoje mesmo escrevi na minha página lá no Convergir sobre temperança. Nós precisamos ter temperança em todas as coisas, precisamos ser completos, precisamos ser temperados, tudo na medida certa, tudo corretamente. Isso são os dons do Espírito. Ele nos dá essa temperança, Ele nos dá esse caminho, mas para isso nós temos que praticar bastante. Nestas semanas vamos ver algumas dessas condições que Deus coloca diante de nós. Em 2 Crônicas, aquele texto que nós conhecemos, mostra alguma delas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e afastar dos seus maus caminhos, dos céus ele virá, dos céus ele ouvirá e perdoará e sarará a nossa terra. Isso é uma promessa. Sim, isso é uma promessa local ali em Crônicas, mas é uma promessa para nós, para que nós entendamos o que aconteceu naquele contexto e passemos a jogar para o nosso contexto. Deus deixa claro que nos alinharmos com Ele e a sua vontade, sem dúvida obteremos as bênçãos que lhe pedimos. Então nós precisamos buscar isso, buscar entender quais são essas condições, buscar nessas condições aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando, nos humilhar perante Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos perante Deus. Ô, Carlos está viajando. Eita, nós, hein, seu Carlos? Eita, beleza. O Carlos deve estar viajando, tá certo. Obrigado, dona Vila. É isso aí, gente, ó. Então nós precisamos seguir esses caminhos. E agora, hoje nós vamos falar sobre santificação. E nós temos uma grande instrução, olha. O texto é o seguinte, a 1 Pedro, abre aí a primeira carta de Pedro, no verso 1, tá? Vamos ler. Aqui está 15 e 16, mas nós vamos ler a partir do 13, tá? Encorajamento a uma vida santa. Olha só, esse texto é maravilhoso, nos encorajando a buscar santidade. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, tá? Vamos ler lá? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Amém? Ó, gente, oração pela vida do pastor Ronei, passou mal de estômago esses dias, vamos orar depois, tá? Todos aí orem, estejam intercedendo pelo nosso pastor aí. Amém? Vamos ler de novo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Não nos conformemos com aquilo, com as nossos erros e nossas falhas que tínhamos antes, quando nós éramos filhos do pecado, filhos do mundo. Mas hoje, transformados pelo Espírito Santo, não vivemos mais na ignorância, nós temos o conhecimento da verdade de Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou, este Deus, sede vós também santos entre todo o vosso procedimento. Tudo o que você fizer, busque santidade. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Aquele que nos criou, aquele que nos chamou pelo nome, Deus, aquele que nos fez da essência dele. Tudo bem que essa essência nós perdemos lá no Jardim do Éden, com o pecado de Adão, perdemos, mas ele nos restitui essa aliança com Cristo, nos trazendo de volta essa realidade. Então nós precisamos ser santos como Ele é santo. Somente assim nós conseguiremos ser parecidos novamente com o Pai. Mas isso, ser santo, são passos que nós damos. Eu sei que no meio desse caminho nós tropeçaremos, cairemos, o mundo nos oferece grandes coisas, mas nós precisamos estar focados. Errou? Peça perdão, se arrependa, busque santificação. Ah, mas eu vou errar muito durante esse tempo. Não interessa, tende o seu coração puro, se volte a Ele, se volte novamente a Ele, peça a Ele perdão. Mas isso tem que vir do fundo, vir do coração, porque não adianta você ir lá. Nós falamos hoje, eu e meu sogro, e a Josi estava aqui em casa, a respeito disso. Poxa, então quer dizer que eu não sou totalmente convertido? Nós precisamos entender o que é esse lance de conversão realmente e os passos que nós damos. De repente nós estamos dando um passo para trás ao invés de ir em diante, porque nós estamos fixos com os olhos nas coisas que o mundo nos oferece. Amém? Vamos buscar entender isso. Vamos orar, gente? Vamos orar, nós já lemos o texto. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu
peço que o Espírito Santo, eu clamo para que o Espírito Santo, Senhor, nos conduza nessa palavra hoje, neste texto hoje, nos ensinamentos que o Senhor quer falar conosco, Deus, nesse dia, nessa tarde, Pai. Sabemos que o Teu Espírito Santo já habita em nós, então faça com que Ele cresça e nós diminuamos, Senhor. Muda dentro de nós, cavuca dentro de nós, arranca de dentro de nós o pior que existe em nós, Senhor, e somente o Senhor tem esse poder de trazer essa mudança, de trazer essa restauração, Pai. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos do Espírito, para que o Senhor venha e fale conosco, para que o Senhor venha e mude, coloque as coisas no lugar, limpe esta casa, Senhor, coloque as coisas em ordem, em nome de Jesus. Oramos aqui pela vida do pastor Ronei, Senhor, meu Deus, que esteve aí adoentado, sentindo algumas coisas, Deus. Nós pedimos a Ti, Senhor, venha trazendo a sua cura, venha trazendo a restauração da saúde, Senhor. Seja lá o que for, vai tirando, Pai, vai curando, Pai, vai trazendo nova saúde, vai trazendo renovo, vai trazendo força, Senhor Deus. Oramos também pela irmã Zilda, Senhor, vai com a Tua mão consoladora, firme, poderosa, Deus, curando, tratando, Senhor. Faça ali a Sua vontade, assim como na vida do pastor Ronei, assim como na vida da Nice, Senhor Deus. Nós clamamos e pedimos em oração, Pai, que Teu Espírito Santo também vá em todo lar, em toda casa, em todos os lugares, Senhor, nos hospitais, nos presídios, em todos os lugares, Senhor, trazendo restauração de vidas, trazendo restauração de saúde, meu Deus. Mas nós sabemos, cumpra a Sua vontade em cada um de nós, Deus, pois Tu és Deus e sempre será Deus em todos os momentos e em todos os acontecimentos de nossa vida, Pai. Confiamos e cremos na Tua palavra, confiamos e cremos que Tu és grande e poderoso, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Vamos lá, gente, vamos lá, santificação aí, ó. Santificação é um alvo, sim, santificação é um grande alvo, e Ele nos trará a consciência de muitas coisas que nós precisamos ter. Amém? Já orei nisso por você também ali, por você, pela dona Zilda e pelo pastor Ronei. Amém? Deus é Deus na nossa vida e nada pode mudar isso. Que prevaleça a vontade dele em tudo e em todos nós. A ordem imperativa de Deus para seus filhos: sejam santos. O propósito é que tenhamos o caráter de Deus, transformando cada um de nós, passo a passo, ao caráter e à semelhança de Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos viver a vida que Deus preparou para cada um de nós, para que conforme nós caminhemos, entendemos e busquemos a cumprir aquilo que Ele tem colocado na nossa vida, nós precisamos prestar atenção nisso. O que Deus tem preparado para mim? A Bíblia cita várias coisas a respeito de mim e de você. Ele nos mostra tudo o que nós somos. Mas o impressionante é que nós nos apegamos, sabe a quê? Àquilo que nos destrói, aquilo que é maldição. Mas Deus fala para nós, se nós formos corretos, se nós formos santos, se nós buscarmos a Ele, Ele virá com bênçãos e bênçãos sem medida sobre nós. Nós sabemos que o nosso melhor é como um trapo de imundícia, nós não sabemos disso? O que nós podemos fazer de melhor para Deus é como um trapo de imundícia. Mas Ele não está querendo nos limitar a esse trapo de imundícia. Ele nos transforma quando nós buscamos essa santidade, quando nós buscamos ser parecidos e ter o caráter dele. E isso vai mudando aos poucos. Amém? Mas isso é como um espinho na carne de Paulo, para falar para mim e para você: cuidado com a sua soberba, cuidado com o seu ego. De repente isso pode fazer você retroceder. Mas ele não nos imputa esse tipo de coisa. Ele fala o que é, a Bíblia diz o que é como um trapo de imundícia. Porque nós somos pecadores, isso é o que nós somos comparados a isso. Mas conforme nós vamos caminhando com Deus, nós vamos mudando o nosso proceder, nós vamos mudando a forma como que nós vivemos. Isso já não é mais o que nós somos. Ainda continuamos sendo pequenos, ainda continuamos fazendo coisas pequenas. Mas de repente, quando você olha, Deus já te mudou totalmente e você já está fazendo grandes obras, reconhecendo que você é uma pessoa humilde, não uma pessoa humilhada pela vergonha, mas humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que sabe e conhece o seu lugar, uma pessoa que sabe quem é, que você nasceu e você foi criado para servir e ser servo. Amém? E lembrando que não é só você que serve, o seu irmão também te serve, é um servindo o outro, é uma corrente. Lembra de antigamente, há um tempo atrás, que teve a corrente do bem, um fazendo bem para o outro? É isso aí. Nós devemos entender que existe essa corrente,
que eu sirvo você, você me serve, eu sirvo o próximo, ele serve o outro próximo. Amém? Então isso, conforme nós vamos caminhando, aquele trapo de imundícia vai se limpando. E isso é o que o sangue de Jesus faz conosco. É isso quando nós mudamos o nosso caráter, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e de agir. Porque sou santo. Santificação é um processo com a seguinte sequência: convicção, que é a consciência do pecado, convicção do pecado, é saber o que o pecado faz conosco, saber o que ele pode trazer para nós, e também ter essa convicção que nós, ao nos arrependermos, nós somos lavados e remidos. Amém? Arrependimento, que é a mudança de mente, nos arrepender. O arrependimento nos traz o senso de consciência, o senso de verdade, o senso de justiça, o senso de realidade. Porque a partir do momento que nós temos a convicção do pecado, o que o pecado nos faz, o que o pecado nos torna, o que o pecado, até que ponto o pecado nos atinge e quais são as consequências desse pecado, isso é uma convicção. E quando nós temos essa convicção e nós enxergamos esses pecados em nós, nós externamos esses pecados e colocamos aos pés da cruz, aí vem o arrependimento. Um poder maravilhoso, porque nós nos arrependemos quando nós vemos a sujeira do nosso pecado. Aí nós nos arrependemos, e isso muda a nossa mente, nos faz caminhar de outra forma, nos faz caminhar nos passos de Jesus Cristo. Confissão, que é o acerto com Deus, e o arrependimento nos traz confissão. Porque a partir do momento que eu tenho a convicção do pecado, eu tenho o entendimento que aquilo faz mal, eu me arrependo, eu lanço isso aos pés de Deus e me confesso a Ele. Fala: Deus, e não só Ele, como aquele que você de repente pecou contra Ele, ou que você falou algo contra Ele, entende? Aí você vai lá e pede perdão, e todas as coisas se acertam, as arestas são aparadas, os fios soltos começam a ser ligados novamente, e tudo passa a ser perfeito na sua vida. E esses 3 passos, convicção de pecado, arrependimento e confissão, são os passos que nos levam a conhecer o caráter de Deus, porque Deus é assim. Deus é perfeito, Deus não peca. Deus, Ele não se arrepende porque Ele é perfeito, porque Ele faz tudo conforme se deve. E Deus não precisa confessar porque Deus é justo. Ao contrário de nós. Entendeu? Pegou? Então quer dizer, Deus na sua perfeição e na sua misericórdia, benignidade e justiça, que nós não podemos esquecer, Ele nos julga. E se nós começamos a andar no caminho correto, Ele nos julga como corretos. Se nós nos desviamos, Ele nos julga como aquele que não anda nos seus caminhos. Uma das coisas que nós precisamos, e nós falamos essa semana, é buscar na nossa mente aquilo que nos tira da presença. Não exatamente da presença, porque nós não saímos da presença de Deus. Todos, do justo ao pecador, está na presença de Deus. Deus sabe todas as coisas a respeito de todos. Uma das coisas que isso faz é nos afastar de Deus. Mas Deus sempre está de olho em nós. Sempre está de olho no pecador. Sempre está de olho no justo. Certo? O justo anda com o Espírito Santo para lhe instruir. O pecador, infelizmente, ele não ouve o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não habite. Habita. Mora. Mas ele não ouve o Espírito Santo porque para ele esse negócio não existe. E os braços dele, as pernas dele são a sua força. Amém? Então, de repente, você vive como um legalista e você não sabe. Vamos nos atentar a isso. Este processo deve ser constante na vida do cristão, diário, porque diariamente nós cometemos falhas e erros e pecados. A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Vamos repetir? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, olha só, até que ponto a soberba de um homem chega, enganamos a nós mesmos. E a verdade não habita em nós, não vive em nós. Não habita em nós. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a justiça de Deus vem sobre nós, nos purificando, nos lavando, nos remindo e nos defendendo de toda a legalidade que um dia nós demos ao inimigo. Amém? Cara, isso é muito poderoso quando nós entendemos essas coisas. Cada vez que cometemos pecados, o Espírito Santo nos convence.
nos arrependemos e confessamos. A palavra confessar traz a ideia de concordar e reconhecer que pecamos. Ela nos traz a realidade dos fatos. Ela nos ensina, ela nos mostra o que é que nós fizemos de errado. Nosso Pai Celestial é fiel e justo, com base no que Cristo fez na cruz. Nos perdoa dos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Que tremenda é a graça de Deus! Não temos que pagar, basta crer em Sua palavra e viver essas regrinhas. Né? Se nós vivemos aqui, dentro disso aqui que nós aprendemos aqui, então a gente não chegou nem na metade, está quase na metade. Se nós fizermos só isso aqui, nós já temos uma garantia. Sério, se nós entendermos e começarmos a andar e viver dessa forma, eu sei que é difícil andar e viver dessa forma, mas isso aqui é uma prática diária. Por que que nós falamos leia a Bíblia diariamente? Ore diariamente, constantemente, o tempo todo, a todo tempo. Jejue algumas vezes. Por que que nós falamos isso? Porque isso nos mostra o que nós somos. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos quem é Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus através da Bíblia e de Jesus. Quando nós oramos, nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Daqui a pouco você não está simplesmente orando, você está falando diretamente com Ele, porque você começa a ter intimidade. O Senhor vira a Ele em determinados momentos. Tem gente que fala, mas chamar Deus de Ele, meu amigo, vai chegar um ponto que sua intimidade é tão grande que você vai falar Paizinho no momento de angústia, Senhor, no momento de erro, você vai falar Deus, no momento, e você vai chamar Ele de várias formas, mas isso depende muito da situação, sim, mas chamar Ele é um momento que você está ali de intimidade com Ele, é um momento de intimidade com você, vai falar que você nunca chamou seu pai de você, é o seu pai da terra. E olha que ele nem é tanto exemplo assim, mas de repente, por respeito, por educação, seja lá o que for, você chama ele de você. Como eu chamava o meu de senhor, ele nem era tanto exemplo assim para mim, mas eu chamava ele de senhor e de você. Porque existe uma intimidade entre o pai e o filho. E vai chegar no momento de oração que você vai chamar Deus de você. E isso não é pecado, gente. Amém? Isso já foi caracterizado como pecado. Então, ou você tinha que ser como o fariseu e publicano. Senhor, Deus de Israel, Pai eterno, justificador, que não sei o quê, falar todos os atributos de Deus. Não é isso que Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer ouvir da sua boca a sua realidade. Deus quer saber a verdade através de você, de quem você é, do que você está fazendo, o que de fato você precisa, o que de fato você necessita, rasgar o seu coração e colocar diante dele. Certo? Tudo bem se você quer continuar chamando ele de Senhor, gente, eu não estou falando nada disso, não é isso. Mas eu estou dizendo que a intimidade nos leva a determinados lugares. Certo? Eu quero, que nem aquela música, só quero ver você. É lógico que eu quero ver. Eu quero ver você, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero contemplar a tua graça e a tua majestade. Eu quero ver que nem seja como numa fenda, assim como Moisés o viu, pelas costas, só passar. Pelo amor de Deus, eu quero ver você, Senhor. Quem não quer? O desejo de santificação é necessário para que Deus realize um avivamento espiritual. E esse avivamento espiritual é um crescimento, gente, que vem para nós somente através da santificação, somente através da humilhação, somente através da oração. E a humilhação, vamos colocar na cabeça, de repente você fala, o irmãozinho se humilha, o irmãozinho humilde. Não é essa humilhação, gente, não é a humilhação que causa vergonha. É ser humilde, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que sabe se colocar, uma pessoa que entende que ela não é maior e nem menor que ninguém, que ela é a mesma pessoa igual a outra. Por mais que ela seja tão justa, por mais que ela seja verdadeira, ou por mais que ela seja pecadora, sejais humildes. E saber que nós somos pó. Não é porque o cara tem milhões a mais do que eu que ele é diferente de mim. A única coisa que ele tem é um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de poder, um pouco mais de posses. Mas diante de Deus, ele é pecador como eu. E se ele não buscar a Deus, ele vai para o inferno. E se eu não buscar a Deus, eu vou para o inferno. E se eu buscar a Deus, eu vou para o céu e ele também. Ponto. Quando Josué estava diante de uma situação difícil e o povo precisava do milagre de atravessar o Rio Jordão, disse ao povo,
Presta bem atenção. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué capítulo 3, verso 5. Para você entender, a pressão era tão grande, porque Josué estava levando um povo logo depois de tantas coisas que Deus fez através de Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Raramente você vai ouvir falar do Rio Jordão. Mas Josué também, através de Josué, das palavras de Josué, Josué coordena o povo, leva o povo a se santificar, a se purificar. E Deus no dia seguinte faz a maravilha de abrir o Rio Jordão na frente deles. Muitos provavelmente não estavam acreditando em Josué, porque eles ainda estavam com a imagem de Moisés como líder, de santo, de Senhor. Amém? E até hoje os judeus levam essa mesma visão, que o Messias ainda não veio e que Moisés é o ponto principal. Amém? E se nós começarmos a pensar dessa forma, que eu não posso fazer, somente Ele pode fazer, Deus nos deu os dons. Deus nos dotou de dons, nos encheu de dons, basta sermos santos, basta sermos justos, sermos humildes, entender que Deus é o Senhor e que nós somos servos. Deus vai começar a te usar para curar pessoas, para sarar pessoas, para ajudar pessoas, para aconselhar pessoas. Amém? E quando nós temos a consciência de quem Deus é na nossa vida, gente, nada te tira a paz. Amém? Ele estava consciente que se o povo não estivesse em ordem com Deus, alinhado com a vontade de Deus, não poderia experimentar suas bênçãos. Nosso Deus é amoroso, quer responder nossas orações, mas o nosso pecado é um impedimento. O nosso pecado impede de enxergar essa realidade. O nosso pecado impede de que nós cheguemos limpos, com as mãos limpas diante de Deus. Mas quando nós nos purificamos, entregamos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, Ele nos purifica. Ele olha para nós com um olhar de justiça, um olhar de justificador, onde o inimigo não vai mais poder me condenar e não vai mais poder te condenar. Mas para isso nós precisamos mudar os nossos caminhos. Eu não estou aqui sendo um desses coaching não, cara. Eu estou querendo trazer para você a realidade. Se você não andar nos caminhos do Senhor, se você não buscar o Senhor profundamente, se você não buscar na Bíblia e na oração, no jejum, não buscar mudando a tua vida, não mudar buscando santidade, buscando purificação, sinto muito. Como que você vai querer as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Deus não é garçom. Deus não é teu servo, é teu Senhor. Um senhor só dá bônus, um patrão só dá bônus para um funcionário quando esse funcionário age de forma correta. Quando esse funcionário mostra que ele vestiu a camisa daquela empresa. Enquanto você não fizer isso, o que esse patrão vai falar de você? Você acha que você vai ter uma promoção sendo um dos caras mais folgados da empresa? Achando que pelo fato de você ter um diploma a mais, um conhecimento a mais do que o outro cara, mas o outro cara ele é levado acima por quê? Porque ele é justo, ele é fiel, ele veste a camisa, ele faz aquilo que é certo, aquilo que é bom para a empresa, não que é bom para ele. Certo? Então todos os dias de manhã, quando você levantar, você tem que entender uma coisa: Deus não é teu servo, Deus é seu Senhor. Amém? E quando você entende que Deus é seu Senhor, Ele passa a cuidar de você como Senhor. Ele passa, e se você fizer todas as coisas corretamente, este mesmo Senhor que é teu Deus, Ele vai olhar para você com olhos de justiça, de amor e de benignidade. Ele será fiel naquilo que você for fiel com Ele. Amém? Isso foi bom, hein? O nosso pecado nos impede. Vejam o que diz o profeta Isaías, em Isaías 59, versos 1 e 2. Olha só que lindo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas a nossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o que nos impede é o nosso coração mau, enganoso. São as nossas atitudes que não condizem com aquilo que Deus pede para nós, ou com aquilo que você diz viver. Nós precisamos de santificação, nós precisamos de mudança, nós precisamos viver uma metanoia, uma transformação de mente. Não nos conformarmos com as coisas desse mundo, mas
viver, ter uma metanoia, uma renovação de mente para as coisas do céu. Porque a nossa mente ela foi totalmente desfigurada daquilo que era justiça, daquilo que é verdade, daquilo que é reino, daquilo que nós fomos criados para ser. Filhos. Certo? E aí Deus vem, nos cria o homem, mas Deus já tinha feito, gerado primeiro, o primogênito, o filho, que não é criação, mas ele é o único, ele é o primeiro, ele é gerado de Deus, nós somos feitos por Deus, mas Jesus é gerado por Deus. E aí ele manda esse que foi gerado por Deus para nos mostrar como nós devemos proceder. E esse mesmo que foi gerado por Deus, o único, o primogênito, o Messias, o Cristo que é Jesus, ele nos enxerta na videira através da sua morte de cruz, perdoando os nossos pecados, levando sobre si toda a iniquidade de um povo, toda a iniquidade de gerações em gerações, mas as gerações e o povo ainda não viu, não entendeu, assim como os judeus não viram, não entendeu. Não é possível. E nós vivemos aqui uma vida de dor e de angústia, de dor e de angústia. Eu sei que todos os dias são difíceis, que os dias estão mais difíceis. Eu sei. Eu acordo todos os dias, sento na cama, Camila de vez em quando vê isso, ela deve ficar louca, casei com um velho, né? E ela veio sentada ali, antes de eu colocar o pé no chão, cara, eu penso 1000 vezes, porque dói, mas dói com força. Por quê? Porque eu não cuidei da minha saúde lá no começo. A minha diabetes vai no teto, eu tenho neuropatia nas pernas, isso dói o dia inteiro. Eu tô aqui falando com vocês, meu pé está queimando, está doendo. Ele fica rígido, mas por quê? Porque lá atrás, eu já sabia que eu tinha que me cuidar e eu não me cuidei. Quando eu descobri a diabetes 5 anos depois que eu fui tratar, e que adianta, já tinha me arrebentado tudo, e agora eu vou falar para Deus, Deus, me cura, porque... Não, eu vou me tratar. Agora eu tenho que cuidar da minha saúde, para que eu consiga pelo menos mais 20 anos aí conseguir pisar no chão. Mas todos os dias é difícil pisar no chão, e eu vou praguejar a Deus por causa disso? De forma alguma, foi eu que fiz isso com a minha própria vida, com o meu próprio corpo, sabendo que era errado. Uma das coisas que nós mais fazemos é, nós acabamos conosco mesmos, sabendo que estamos errados, mas persistimos no erro e continuamos plantando sarça, coisa amarga na nossa vida, coisa ruim na nossa vida e querendo colher morangos. Ou melhor, né? Eu gosto de uma jaca, que jaca é bem docinha, né? Então, mas nós queremos isso. O que nós estamos plantando para colher, gente? Nós estamos plantando coisas de uma vida santa para colher santificação, ou estamos plantando maldição na nossa própria vida, querendo que Deus nos santifique? Neste momento eu vou ter que concordar com uma coisa, mas é só neste momento, sobre a decisão que o homem pode ter. Sim, aí eu posso até falar, mas eu não posso falar da forma que eu creio, certo? Mas eu sei de uma coisa: o homem sabe o que é certo, o homem tem essa consciência, mas infelizmente ele ainda é dominado por uma mente deturpada, uma mente caída. Olha lá, o Deus desse século cegou entendimentos aos incrédulos. Muito obrigado pela essa palavra, Ronê, meu sogro, meu pastor, porque é o seguinte, isso aí me salva, né? Eu não preciso falar outras coisas, mas o Deus desse mundo cegou os olhos, o entendimento, o conhecimento, e mesmo você todos os dias ainda ali buscando santidade, você ainda consegue caminhar pelos caminhos tortos, conhecendo os caminhos retos. Uma coisa, gente, vamos entender aqui, vamos separar as coisas, tá? Vamos separar as coisas. Uma coisa é todos os dias, quem tem fibromialgia sabe o que é isso, é todos os dias acordar com dores. Quem tem doenças autoimunes, a Anice está aí para nos falar, certo? Sabe muito bem como é difícil todos os dias ter que se privar de tantas coisas. Eu sei, mas isso é por quê? Por que isso acontece? Por que isso... E você vai imputar isso a Deus? Por que uma criança nasce em menos de 3 horas, morre? Por que uma criança nasce e de repente ela é como um amigo nosso teve agora há pouco tempo, a filhinha linda, maravilhosa, uma princesa, um anjo que Deus colocou nas nossas vidas aqui para nos ensinar em tão pouco tempo coisas maravilhosas, e Deus a levou para ele, junto dele. Isso nos traz uma felicidade porque ela está com ele. Mas cara, e você vai perguntar por que Deus a retirou desse mundo? Pelo amor de Deus.
De forma tão dura, de forma tão abrupta. E você vai culpar Deus por causa disso? Somos humanos. Já nascemos no ventre pecadores. Somos gerados em pecado. Graças a Deus e ao bom Pai, a criança, pela ignorância, pela fase, não é ignorância, fase, como que é o nome mesmo? Gente, como que é o nome? Esqueci. Ai, caramba, pela humildade, não, esqueci o nome. Mas por não conhecer, por não saber as verdades do reino, ela é salva. Mas nós caminhamos uma vida fora de Deus, antes de conhecê-lo, na ignorância, na ingenuidade. E nessa ingenuidade, nessa ignorância, tá? Nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado, gente. Mas aí vem a tal da palavra do livre-arbítrio dizendo que o homem tem a capacidade de escolher. Por que o homem tem a capacidade de escolher e só escolhe o mal? Que capacidade é essa? Nós sabemos, e aqui ó, a palavra está ali, ó, Deus desse século cegou o entendimento aos incrédulos. Você não crê, você não tem fé, você não sabe quem que é, você não busca conhecê-lo, você não busca saber dele, sabe por quê? Porque essa vida é melhor. A vida de cervejada, a vida de esborne, a vida de sei lá o que é muito melhor, né? Aí depois quando vem a desgraça, quando acontece alguma coisa, vai todo mundo correndo para Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Ele vai aceitar se seu coração for puro e você optar em viver uma vida reta. No desespero. Mas amém. Isso é outra situação. Notem que a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida, para nos abençoar, o seu ouvido atento para ouvir nossas orações. Mas o problema é que nossas maldades, olha aqui, nossas maldades nos separam dele e os nossos pecados são uma barreira para que nos ouça. Então, nós temos aqui, ó, Deus tem a mão estendida, Ele quer nos abençoar, mas a nossa maldade, o nosso lado ruim, ó, sei a dor que de manhã, tá vendo? A Jael também tem essas dores. Já, mas vou culpar Deus se tenho que passar por isso? Passo segura nas mãos de Deus, pois só com Deus é que dá para irmos para frente. Por isso eu escolho Deus. Testemunho da Nice, gente. É difícil não murmurar por essas coisas, a gente reclama assim num determinado momento, mas aquele que conhece a Cristo e sabe das suas misericórdias, quando nós reclamamos de nós mesmos, sabendo que nós cometemos isso. E claro, nós clamamos para Deus, Deus cura essa dor, em nome de Jesus, mas eu aprendi a fazer a oração do Getsemane. O Senhor pode fazer isso, mas cumpra a sua vontade. Eu não posso imputar a Deus para que Ele me cure, porque eu desejo e anseio, eu quero que Ele me cure porque eu não suporto mais. Eu preciso entender que Deus é Deus e ponto. Amém? Então, o nosso lado mal, essa maldade que nós temos, nos afasta de Deus. Esse pecado que nós insistimos em cometer nos afasta de Deus. O pecado de achar que nós temos o poder para decidir nos afasta de Deus. Na realidade, nós não temos. A única coisa que nós precisamos é nos colocar no nosso lugar, nos humilharmos, nos arrepender e nos lançar aos pés dele pedindo perdão, para que aí sim a santificação nos tome e nós buscando dia após dia, sendo humildes, buscando entender e compreender o que Ele tem para nos falar, para nós chegarmos a um ponto de ser santos como Ele é santo, e Ele anseia que nós sejamos, porque nós somos feitura dEle, nós somos criatura de Deus, nós somos criados por Deus com esse intuito, sermos santos e termos um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Ponto. Como povo de Deus, devemos reconhecer que estamos diante de uma situação de vida ou morte. Ou viveremos a vida de Cristo, ou estaremos na situação de morte espiritual. Olha só, como povo de Deus, devemos reconhecer que estamos diante de uma situação de vida ou morte. Precisamos reconhecer isso, dia após dia. Ou viveremos a vida de Cristo, ou estaremos na situação de morte espiritual. Nós precisamos reconhecer. Isso nós precisamos fazer, mas forças para lutar contra isso somente quando você está firmado e arraigado na palavra de Deus. Tá, mas eu não estou arraigado, não estou firme. Meu amigo, se apega. Pede socorro para quem está, porque o mais forte ajuda o mais fraco, ele conduz, ele leva. Se você está com alguma fraqueza, se existe dentro de você alguma coisa que está te derrubando, te levando para baixo,
fazendo com que você não entenda as coisas que estão acontecendo na tua vida, por favor, peça socorro. Temos muitas pessoas capacitadas nisso na igreja do Nazareno e em várias outras igrejas. Pessoas que estão prontas ali para te segurar pela mão, para te carregar, para te levar a encontrar a Cristo. Mas para isso você precisa ouvir seus ouvidos e quebrar esse coração de pedra e transformar novamente, e pedir para Deus transformar esse coração em carne. Largar de ter um coração duro, um coração sisudo. Amém? Dessa forma, aceitando todas as coisas, porque é difícil você aceitar quando você está em pecado, quando você está morrendo, quando você já não vê mais uma luz no fundo do túnel, se esconde num quarto escuro, debaixo de cobertas, ou se esconde dentro de você mesmo, colocando um sorriso para fora, mas por dentro está completamente destruído, na escuridão, completamente enfiado nas trevas e não consegue enxergar a luz, vai para a igreja e não consegue enxergar a luz porque está tão enfiado nas trevas que você não consegue enxergar a luz porque você tem medo da luz. Nós precisamos acertar os nossos caminhos. Nós estamos cometendo coisas erradas, nós estamos fazendo coisas erradas, vamos buscar fazer o que é correto. Nem sempre fugir de algo ou fugir de alguma coisa que Deus colocou na nossa vida e que nós assinamos como correto e vivemos aquilo porque aquilo Deus diz, nós devemos nos distanciar daquilo e fugir daquilo. Nós devemos enfrentar de frente. Nós devemos ir a Deus, nós devemos colocar o joelho no chão e buscar todos os dias vencermos aquele monstro que tenta nos destruir. O que mais Satanás quer? O que o inimigo quer? Qual que é a base de tudo? A família, o casamento, o ministério, o seu trabalho. Ele quer que você seja derrotado em todos esses quesitos. Quando ele conseguir te derrotar em todos esses quesitos e você não vai perceber que ele está fazendo isso, sabe por quê? Porque ele vai te derrotar te colocando manjares na sua frente, coisas melhores nas suas mãos. E isso, dia após dia, vai te afastar do quê? Da santificação, da santidade. A sua oração passa a ser fria e mecânica. Você já não é mais uma pessoa humilde, porque você não consegue mais encontrar humildade no que você fala, porque você já se autoafirma, porque o pecado tira isso de você. Olha lá, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, e haja o que houver, sempre será Deus. Música, uma canção, uma música muito verdadeira. Então, quando nós fugimos da realidade de quem nós somos, do que Deus preparou para mim e para você, o que acontece? A morte espiritual está a um passo, o abismo está a um passo da sua vida. E sabe por que você não vai ver esse abismo? Porque ele vai te tirar o que é certo e vai colocar o que é errado na tua frente. E o que é errado vai parecer verdadeiro. Sabe por quê? Porque você já está em trevas. E como você vai conseguir se santificar? Como você vai conseguir encontrar isso? Escuta, a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida para você. Olha todo esse texto, isso tudo que nós ouvimos hoje aqui, todos os textos, as bases que ele nos dá aqui, que graças a Deus, Deus colocou no coração do Edson Queiroz para escrever esse livro, e é um dos livros mais poderosos que eu já vi. Sério mesmo, gente. Esse devocional aqui, eu falei ontem pro meu sogro aqui, pro pastor Ronei, eu falei, o TSD eu pensava que era difícil, mas esse aqui, eu nunca vi algo mais verdadeiro e mais duro do que esse, a não ser a Bíblia. Sabe por quê? Aí ele falou, mas você sabe por quê, meu genro? Olha a capa. É você que está aqui. Este era o seu lugar. Este era o meu lugar, a cruz. Mas sabe quem se colocou aqui? Foi Jesus Cristo. E você está fazendo tudo ao contrário, de repente, do que ele ensinou pra gente. A palavra é dura? É. Mas não tem outra para você. De repente você vai encontrar lá na Universal, na Renascer em Cristo, lá na Renascer Prize, ou na Amor e Cuidado, ou seja lá onde for. De repente lá você vai encontrar uma palavrinha mais doce. Mas se tiver dentro da Bíblia, meu amigo, você não vai encontrar nada doce. Vai passar a ser doce quando nós começarmos a andar nos caminhos do Senhor e buscar a santificação que Ele tanto anseia, que é uma condição para o avivamento chegar entre nós e na nossa vida. Peço perdão pelo jeito que eu estou falando, mas é verdade. E para mim também tá falando isso aí, viu? Isso dói. Não é brinquedo não, gente. É sério. Eu tava lendo aqui, ó, na nossa apostila aqui que a gente tá fazendo seminário, o pastor Ronei, o Jorge, a Aline. Tem um trecho aqui, como é que é? Peraí, deixa eu achar aqui. Isso é muito importante, de Wesley, né? Ele fala que não adianta só você
Você tem que cantar o que prega e pregar o que canta. Eu não sou tão santo assim, gente. Eu estou procurando santificação, tá? Olha lá. Você deve cantar o que prega e pregar o que canta. Foi John Wesley. Foi John Wesley que disse isso. Sim, não foi o irmão não, foi o John Wesley. Você entende isso? Então, eu também, junto com vocês aqui, gente, eu estou passando por uma transformação. Eu estou passando por uma transformação, junto com vocês. E a cada passo que nós damos aqui, a cada dia que nós vamos, eu chego em mais uma conclusão, que eu estava tão distante dessa verdade, dessa realidade. Tá bom? Então não se sinta mal, não. Não se sinta mal. Busque apenas, seja apenas, queira apenas. Conserte os seus caminhos. Conserte os seus caminhos. Não adianta, como a Anice disse, mas não edifica. Entendeu? Não adianta se enganar. Não adianta achar que... Você pode procurar vários outros lugares, outras igrejas, outros pastores, outras coisas pelo que a gente vê por aí. A gente vai ver várias pessoas falando coisas diferentes. Eu só conheço uma coisa. Jesus Cristo. E o que Ele nos fala. O que Deus ensinou a Moisés, o que Deus passou para Moisés. O Pentateuco, as regras, as leis, os livros de crônicas. O que os profetas mostram. As falhas do povo de Israel. Você já leu os livros dos profetas? Boa tarde, Iracema. Você já leu os profetas? Eu estou lendo Jeremias, eu não consigo sair de Jeremias. Já vai fazer um mês, eu não consegui sair de Jeremias. Sabe por quê? Porque a cada capítulo que eu leio, eu vejo cada vez mais que é tão atual o que aconteceu naquele tempo, está acontecendo conosco nos dias de hoje, e Deus está nos avisando através de tudo que vem acontecendo ao nosso redor. Olha, eu estou vindo com justiça sobre vocês. Gente, já se passou 2000 e poucos e 2020 anos depois de Cristo. De tudo que Cristo nos ensinou, isso não tem muito tempo, são 2000 anos. E em 2000 anos o povo não se acertou e não se consertou. Faz 1500 anos da Reforma Protestante de Lutero. Não, 1500 não, 500 e poucos anos, né? Da Reforma Protestante de Lutero. Não. Nem sei, agora já perdi a conta. Foi 1500 e pouco, nós estamos em 2000 e 500 e poucos anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante faz 500 anos. E nós vemos de lá para cá o povo fazendo isso. Vem os puritanos e ensinam a verdade, vem outro e faz isso. Vem não sei quem ensina a verdade, vem outro e faz isso. Nos anos 90 vem a verdade, dali a pouco vem o neopentecostal, daqui a pouco chega aí nossos grandes e queridos amigos aí, Benny Hinn, Michael Murdock, dizendo que o negócio é o seguinte: se você não está tendo prosperidade financeira porque você está em pecado, é uma mentira isso. Mentira. Aí vem os Malafaia da vida, os fulanos, ciclano da vida vendendo coisa, dizendo isso, dizendo aquilo outro. Aí quando vem a pandemia, todo mundo desaparece e some. Bate no peito, eu sou grande, mas some. Gente, nós temos a instrução na Bíblia, você conhece a Bíblia, você lê ela, pelo amor de Deus, então busca nela a realidade. Não tem como mais ser enganado no ano 2020, com tanta informação. Você clica no Google aqui, você tem estudos e estudos, verdadeiros e mentirosos. Mas o Espírito Santo que habita entre mim e você, na minha vida e na tua vida, ele nos traz o entendimento. Não é possível. E é isso que isso aqui está falando. Olha só. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos como eu sou santo. Toma água. Mas tudo bem. Vamos pelo lado mais prático da coisa. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele traduziu os 10 mandamentos e toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Facilitou muito a nossa vida. Não facilitou nada, porque na realidade de 10 ele levou para 2 e nós não conseguimos cumprir 2, porque os 2 contêm os 10. Ele envia Paulo para nós
para que o jugo da lei seja retirado das nossas costas, porque nós como gentios não conseguiríamos cumprir a lei. Pedro, numa primeira discussão com Paulo, discorda de sentar junto com gentios. Paulo chama a atenção dele. Pedro não tinha visto o erro dele. Paulo chama a atenção daquele que andou com Cristo em vida. Mas Paulo viu o Cristo em espírito e viveu Cristo em espírito. Para você ver como que as coisas são. Hoje a revelação da palavra de Deus está mais acessível a todo mundo. Com a pandemia, nós vemos ali um dado, eu perdi aqui, eu tinha salvo ele, eu preciso até procurar para ter comigo sempre, porque a gente precisa apresentar números, né, para que as pessoas acreditem. Nunca foi tão baixado o aplicativo da Bíblia JFA ou outros aplicativos de celular. Nunca foi tão buscado textos bíblicos, principalmente ligados ao Apocalipse. O povo está preocupado sim com o final dos tempos, mas não está mudando os maus caminhos. Então nós precisamos ver que as coisas estão aí a ponto de pessoas que não creem buscarem nos textos bíblicos alguma resposta. E nós que temos a chance, a oportunidade, todos os dias, todos os domingos, de manhã o pastor Marcos está aí, direto com o devocional, na sexta-feira ensinando a fazer discípulos. Eu estou aqui todo dia às 4 horas, nós temos culto hoje às 8, nós temos culto ao domingo às 9 da manhã, temos a IBD às 10, temos os cultos à noite. Fora isso, nós temos aí na internet milhões de pastores, milhões de ministros trazendo a palavra de Deus pura e simples. Mas nós temos nos atentado a essa palavra ou temos nos atentado o que o mundo está nos dizendo? Eu não sei se essas pessoas que foram procurar a Bíblia ou esses textos estão preocupados com o que Deus quer falar para nós ou com o que o mundo está falando e eles só estão querendo comparar. Portanto, é importantíssimo que o nosso canal de ligação com Deus esteja totalmente aberto e sem a barreira do pecado. Peça ao Espírito Santo que o convença do pecado, arrependa-se e confesse. Você experimentará uma nova etapa na sua vida de comunhão com Deus e os céus estarão abertos para ouvir o seu clamor por um avivamento espiritual. A mão de Deus não está encolhida, ela está estendida. Os ouvidos de Deus, ele não é surdo, ele está ouvindo. Amém? Então, meu irmão, busque santificação, busque ser santo, busque conhecer o caráter de Deus e ser parecido com Ele, busque conhecer a Cristo e ser parecido com Ele. Faça como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Certo? Não que ele era perfeito, não é isso que ele estava querendo dizer, mas busque pelo menos aquilo que ele estava buscando, santidade, é isso que ele está querendo dizer. Amém? Certo? Então, meus irmãos, se nós não conseguimos entender isso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu queria te convidar hoje, porque hoje à noite eu vou falar sobre isso aqui no culto. Novamente, eu vou falar mais uma vez, porque, gente, isso é muito importante. Certo? Hoje eu tive a oportunidade de trazer a palavra no momento do culto, então às 8 horas estarei trazendo esse mesmo estudo para o nosso culto, certo? De forma um pouco diferente, mas estarei trazendo a mesma coisa. Estudei isso, separei algumas coisas que nós precisamos nos atentar. É praticamente isso aqui. Porque se eu estou fazendo esse estudo há 16 dias, tem muita coisa aqui para falar. E não só sobre santificação, sobre um todo. E nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos nos alinhar com Deus. E é muito interessante que este livro ele vem de encontro com a realidade da igreja hoje. Uma realidade de pessoas, de nós... Gente, não adianta falar que não. As pessoas estão afastadas, sim. Tem igrejas que têm 2.000 membros, certo? Mas só 500 estão assistindo os cultos e as coisas estão participando. A nossa igreja, por exemplo, ela beira 100 pessoas. Nós vemos 30 pessoas no culto, assistindo, ou 20, ou 15, isso foi caindo. Porque as pessoas não de repente estão se afastando disso, sendo levadas por aquilo que elas estão vendo e ouvindo aí fora. Isso me preocupa, isso nos preocupa, preocupa os nossos pastores.
Preocupa a nossa denominação e não só a nossa, como de muitos. Eu vejo muito aqui, pastores falando a respeito disso. Ontem o pastor José de Barros e o pastor Sandro ali de Braúna, da IBEB de Braúna, da Igreja Batista Ebenezer de Braúna, eles estavam falando a respeito disso online, os dois ali conversando a respeito dessa volta da igreja, como que isso vai proceder. Ou virão muitas pessoas com sede, com fome, ou muitos já estarão saindo do caminho. Será que isso foi o propósito dessa pandemia? Foi trazer os verdadeiros de volta? Para ver se eles permanecem? O que foi? E tarará, algumas discussões nesse sentido. Eu não consigo olhar por este lado. Porque os verdadeiros sempre serão os verdadeiros. Os que buscam sempre serão os que buscam. Mas tem muita gente precisando abrir os olhos, tirar as escamas. Como diz meu sogro e meu pastor ali, o Deus desse mundo cegou os olhos dos incrédulos. Você é um incrédulo? Ele cegou os seus olhos? Creio que não. Então vamos lutar, gente. Vamos nos levantar como igreja de Cristo. Vamos nos levantar como povo escolhido e separado. Vamos buscar ser humildes. Vamos buscar em oração, arrependimento, santificação. E muitas coisas nós temos para receber. Temos que buscar sempre a santificação, mas perfeição só no céu, exatamente, dona Silvia. Perfeição só no céu. Mas podemos ser aperfeiçoados e melhores do que ontem. Amanhã poderemos ser melhores do que hoje. Agir de formas diferentes. Amém? Sem citar o que está acontecendo a respeito de racismo, sobre a morte daquele senhor lá nos Estados Unidos, e hoje agora impera aí o racismo, as pessoas estão se descontrolando, ativistas estão usando essa situação para levarem a sua ira adiante. Isso aí não mostra nada. O que mostra é o amor ao próximo. O amor ao próximo não é colocar fogo, não é depredar, não é roubar, não é agredir. Certo? É amar o próximo. Ainda assim, nós vemos pessoas, mães que perderam filhos assassinados por bandidos, por safados, indo lá na cadeia perdoar esses caras, porque entenderam a mensagem de Cristo. E você sabe por que ainda existe racismo? Porque ainda existe diferença na cabeça das pessoas e não igualdade. Certo? Isso acontece com a homofobia, isso acontece com o racismo de cores, isso acontece na política, isso acontece em todas as coisas, na religião. Na religião. Certo? É duro afirmar, gente, é duro falar isso, mas dentro da religião, num contexto geral, eu estou falando dentro do protestantismo, dentro de todas as religiões, no contexto geral, existe o racismo, a diferença, o medo, certo? O receio. Cada um com a sua religião. Deus é um e único. E aquele que lê aquela Bíblia e segue aquelas instruções, este será salvo. A religião verdadeira é aquela que segue os passos de Cristo. Aquela que segue as palavras. É aquela que busca entender o que está escrito ali e não colocar o seu ponto de vista e o que o seu coração e o que o seu desejo, que o seu anseio quer. É somente a Escritura, é somente Deus a glória, somente Cristo, somente a fé. Amém? Irmãos, é isso. Motivos de oração: peça ao Espírito Santo que lhe ajude a crescer em santificação. Ore para que o Espírito Santo promova a santificação nas igrejas. Ore para que pastores preguem com ousadia e autoridade a respeito da santificação. Nossa, gente. Quando o Espírito vem e fala com a gente. Eu não sei se vocês sentem isso, mas é muito bom, cara. Quando ele confirma e fala no teu ouvido, é isso. Eu estou tendo uma das maiores experiências nesses momentos, sabia? Porque Deus tem mostrado para mim os meus erros e mostrado para mim aonde eu estou acertando. E quando se coloca na balança, ainda está meio no nível. É momento
dos meus acertos saírem e dos meus erros abaixarem e a balança subir. É hora de buscar leveza no Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, clamamos a Tua presença e o Teu Espírito Santo diariamente em nossa vida, em todo o tempo, Deus. Desmistifica algumas coisas em nossa mente. Muda a nossa mente e conforme a nossa mente para a Tua mente, Senhor Deus. Para que nós vejamos as convicções e as certezas e a realidade do que o Senhor quer fazer conosco, para conosco. Muda a nossa mente, transforma o nosso ser. Nós clamamos em nome de Jesus, Pai, pois é muito difícil, Deus, ser quem somos, o que somos e como somos. Tentar e caminhar assim. Mas agora, conhecendo a Ti, sabendo que o Senhor está com os ouvidos voltados para nós, a Sua mão está estendida para mim e para os meus irmãos e para aqueles que o buscam em espírito e em verdade, Deus, nós conseguiremos e venceremos todas as armadilhas do inimigo, todas as barreiras que tentam nos afastar de Ti. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe. Não desista de nós, Senhor. Nós clamamos e pedimos. Que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do conhecimento do Senhor, seja cheia do caráter do Senhor. Que a nossa igreja de Cristo, que a igreja de Cristo aqui na terra, Senhor, seja cheia das qualificações, das qualidades, esteja preparada para reproduzir e ser como a Cristo, Pai. Nós clamamos e pedimos isso ao Senhor, Deus. Que os nossos líderes, pastores, ministros, diáconos estejam preparados, Senhor, estejam voltados com o coração ao Senhor. Que eles sejam poderosamente usados em suas mãos, tenham intrepidez, tenham poder na palavra e busquem, Senhor, a trazer a realidade do Seu Evangelho nos dias de hoje. Que eles não tenham medo de falar a verdade, Senhor, mesmo que doa, neles mesmos. Pois os verdadeiros ouvirão e transformarão a sua vida e buscarão cada dia mais ao Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando pessoas para este momento, para esta hora. De repente essas pessoas não estão aí sendo seguidas por milhões, por dezenas, que nem muitos pastores e líderes. De repente 3, 4 pessoas, assim como foi muitos avivamentos. Como muitas pessoas começaram grandes coisas no reino de Deus. Porque a mensagem que tem chegado não está mudando a vida das pessoas, Senhor Deus. Não está transformando. Mas eu creio, assim como eu já ouvi algumas vezes de muitas pessoas que já estiveram lá em cima, mas que voltaram a um lugar mais baixo, e este lugar mais baixo mostraram a eles que eles não têm que ser servidos, e sim ser servos. E eles dizem: Deus trabalha com poucos, para que logo atinja muitos. Eis-me aqui, Senhor, nos colocamos à Sua disposição, cada um de nós, para sermos usados e tocados e transformados pela Sua vontade, em favor e em nome do reino do nosso amado Salvador, o Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E orando, Senhor, e pedindo e reafirmando a nossa oração. Toca na vida do pastor Ronei, toca na vida da irmã Zilda, toca na vida da Nice, toca na minha vida, nas minhas dores, nas minhas angústias. Toca na vida de cada um, Senhor, da Jael, que está lá distante, da irmã Carminha, que está aí conosco, da irmã Olímpia, que sempre está conosco, com todos os membros da Igreja do Nazareno e com todas as pessoas que necessitam da Sua cura, Senhor. Vem com poder, graça e misericórdia sobre a vida de cada um. Cremos que Tu és Deus, e que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, aleluia. É isso. E assim nós terminamos o nosso 16º dia, abençoados e grandemente alimentados, eu acredito. Deixa Deus usar, deixa Deus trabalhar, né?
Gente, que Deus abençoe, que esteja com cada um de vocês. Um abraço a todos aí da família. Quem puder à noite estar com a gente no culto, hoje não é presencial, mas assista aí, compartilha, curta essa mensagem, certo? Visita lá no YouTube, na página da igreja. Você tem que curtir, você tem que comentar lá na página da igreja para que o Facebook entenda que isso é relevante e importante, assim como no YouTube também, tá? Curte lá, compartilha, dá essa força pra gente, né? Não pra mim, mas pra palavra de Cristo, tá bom? Amo vocês. Tchau.